ser morada em nossa vida. Olá, bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do nosso querido CERJ, Federativa do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui com Lúcia Figueiredo. Eu queria descrever a sensação de estar aqui em Bom Jesus de Itabapoana, primeiro seu, um ambiente maravilhoso. E aqui do meu lado, Lúcia Figueiredo. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na cidade. Bom Jesus, só o nome nos encanta, né? Bom Jesus, cidade onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu trabalhei, onde eu aposentei. E quero desencarnar aqui nessa cidade. Mas Lúcia, como é que você conheceu o Espiritismo? Olha, em 1981, meu pai teve um câncer. Ele foi para Itapiruna operar de próstata e não era um câncer. Aí nós fomos para o Rio e me abalou muito que eu sempre fui muito ligada aos meus pais, principalmente meu pai. E aí eu chorava quando eu soube da doença dele. Chorava a noite toda porque eu não me conformava com a morte. Sim. Bem antes de saber da notícia, a morte me espantava. Tá? Então ele teve um câncer, nós fomos para o Rio com ele operou, viveu até 1996. Os irmãos que estavam bem visitaram e desencarnaram primeiro que ele. Então eu vejo que a doutrina espírita veio para me confortar, para eu compreender o processo da vida e da morte. Muito e bom. Eu me sinto devedora da doutrina. Devedora? Devedora por eu ter compreendido esse mecanismo da vida e da morte, e eu tento passar isso para o coletivo. Eu penso que ainda ontem eu passei uma mensagem para uma amiga falando que eu tenho certeza que eu tenho um compromisso com o coletivo de passar tudo isso, porque eu vejo o seguinte: quando uma coisa é boa para você, você tem que reproduzir para outras pessoas. Entendi. Lúcia, talvez aí então tenha começado o seu trabalho num movimento espírita. A partir daí, quando ele veio do Rio, eu logo ingressei no Centro Espírita Bom Jesus e sempre participei de estudos, de seminários, de congressos em Vitória, sempre participando. Atuando. Leio sempre. Leio muito, estudo muito, e o que eu puder, 7.6 já é um pouco pesado, mas eu sempre falo com a Rogéria, que é presidente: estamos aqui, o que for possível, eu estou pronta a colaborar, a fazer. E o Centro Espírita Bom Jesus parece que está fazendo um aninho, como é que é isso? Completa ano que vem 100 anos. 100 anos, gente, 100 anos. Começou dia 25 de dezembro de 1924, num Natal, que o fundador, o Capitão Teixeira, ele distribuiu, fazia movimento com as famílias pobres. Nós temos até uma fotografia lá no centro. Olha, e começou assim. Começou assim. Eu já estou aqui de olho em outro programa que a ARAI tem, que é a área de ações estratégicas, né? Que é a história dos pioneiros. Então eu já estou de olho nisso, mas vamos nos ater aqui ao programa. Isso aí. Vamos, que a presença amiga está amiga demais. Mas, Lúcia, então, no movimento espírita, aqui em Bom Jesus, né? Porque aquele negócio, estamos no interior do estado, aqui no norte do estado, né? Mas o movimento espírita, ele é atuante, como é que você vê esse movimento aqui no norte do estado? Eu vejo o seguinte, Henrique, tempos atrás, meu irmão foi presidente do centro, Heber Teixeira de Figueiredo, e ele até escreveu um livro, Memórias Bonjesuense Espírita, contando a história do centro, porque professor gosta muito de história, né? Gosto. Eu gosto muito de registrar tudo que acontece.
E ele, quando foi presidente, não é porque era meu irmão, mas ele tinha uma visão de futuro muito grande, muito grande mesmo. Ele já tinha passado, foi trabalhar no norte do Espírito Santo, em Ecoporanga, e lá ele fundou um centro. Ele era evangélico, depois ele foi ser espírita, juntou com uma outra professora que também tinha vontade de estudar a doutrina, e depois ele veio para o Bom Jesus. Então, ele dividiu no centro os departamentos. Sim. Departamento de divulgação da doutrina espírita, departamento doutrinário, departamento de evangelização e mocidade. Sim. E, a partir daí, ele estruturou o centro. Entendeu? Quando ele faleceu, em 1990, outros companheiros assumiram e depois eu assumi. E a gente diz que professor gosta muito de planejamento, gosta muito de organização, né? A maioria dos professores gostam disso. E aí a gente acrescentou mais 2 departamentos, departamento de serviços gerais, departamento de promoção social e eventos culturais, porque aí ele gostava muito de participar de eventos ecumênicos, de passeata visando o meio ambiente, naquela época, né? Bom. E a partir daí a gente começou a desenvolver novos trabalhos. E em 2009 eu estava na diretoria, nós ganhamos de uma secretária de ação social um terreno aqui na usina Santa Isabel, em 2009, para a gente construir uma obra social Fraternidade. Olha que beleza! E aí a gente construiu com muita dificuldade, somente com os elementos do centro, e funciona a obra social lá nesse local. E a partir daí nós começamos dando... Mas essa obra social, ela abrange o quê? Crianças? A criança, adulto, idoso, todo mundo. E a questão, a partir do meu irmão, ele fazia anualmente a Feira do Livro Espírita, na praça. Aqui na Praça de Bom Jesus? Na Praça Governador Olha, Portela. infelizmente a gente não vai poder fazer um tour pela cidade, mas eu convido todos a visitarem Bom Jesus, que é um lugar muito bonito, muito aprazível. Mas então tem essa Feira do Livro anualmente. Anualmente. E aí houve o despertamento de algumas pessoas para a doutrina. Porque era bastante preconceito. Tinha pessoas que não passavam na calçada do centro. Hoje não. Hoje a gente visita pessoas de outras religiões. Hoje nós temos uma obra do berço, foi criada pelo meu irmão também. A obra do berço, o que é? Você acolher gestantes, oferecendo um curso e oferecendo enxovais de recém-nascidos. Funciona desde 1977 até os nossos dias. Muito bom. Mas a gestante, ela faz vai um curso. Lá, ela vai lá, faz um curso, como cuidar do bebê, tem a parte do evangelho também, como cuidar do bebê, como dar banho, amamentação, orientações elementares. E no final do curso ela recebe uma bolsa de enxoval. Bacana. Muito legal. Porque tem mães que vão para o hospital sem nada. Sim. Não tem nada. Então essas pessoas são atendidas. Nada mesmo, até desprovida de evangelho, né? Também. E a gente vê, desde quando eu atuava no magistério, o número de adolescentes é muito grande, nesse sentido, muito grande. A gente até fazia um trabalho na escola a respeito disso. E hoje, eu estou aposentada, mas eu observo, aumentou muito. É até interessante, falando de movimento espírita, né, a juventude, como é que está a juventude aqui no Primeiro Seu? Como é que os jovens estão frequentando? Está aquela dificuldade que todo mundo está enfrentando? O jovem não está chegando, o jovem está saindo. Como é que está acontecendo aqui na região? Por ser uma cidade do interior, o jovem chega a uma certa idade e ele desloca para centros maiores. Sim. Então, há uma
as pessoas envolvidas na evangelização na mocidade dizem que tem diminuído, né? Mas isso aí são circunstâncias, né? Porque o jovem, agora nós temos até uma faculdade de medicina aqui, mas anteriormente não tinha, então ele saía mesmo. E quando o jovem sai do interior, muitas vezes ele não volta. Por quê? Porque ele vai estudar, ele vai adquirir um emprego, aí não retorna. A partir do momento que a pessoa aposenta nas grandes metrópoles, está acontecendo da pessoa voltar para o Bom Jesus. Muita gente está voltando. Quer dizer, é um perfil assim de terceira idade do movimento espírita aqui. É esse perfil? Que já é, né, de uma maneira geral. De pessoas adultas, tem a evangelização, tem mocidade, mas restrito. Eu costumo sempre dizer, Henrique, que o movimento espírita tem que investir no jovem, formando novos trabalhadores. Por quê? Porque é tendência natural das pessoas irem envelhecendo e desencarnar. Não, você como professor, então, tem essa visão muito clara. Eu tenho, muito clara mesmo. Mas está havendo alguma ação para isso nesse momento? O que está sendo feito aqui na região para atrair o jovem? Você fala a nível de centro ou a nível da cidade? Geral. Não, do espiritismo, né? Do movimento espírita. Eu vejo o seguinte, muita dificuldade nesse sentido. Né? Bastante dificuldade. E aí a gente vê, eu amo o Bom Jesus. Eu falo que, nossa senhora, amo de montão. Eu falo com os meus entes queridos que eu não gosto que falem de Bom Jesus. Ó, gente, eu estou aqui há um dia, já estou amando. Imagina Lúcia, né? Você não conhecia, não? Não conhecia. Eu estou amando. Então volta, porque aqui é muito bom. E aí, Henrique, eu amo a cidade, conheço muita gente. A cidade é muito acolhedora, tem até o hino da cidade, fala da hospitalidade das pessoas. Olha. O povo bonjesuense é muito hospitaleiro. A quantidade de pessoas que vêm trabalhar aqui no magistério e fala, gente, não tem igual, porque é acolhido mesmo, é acolhido mesmo. Então, é isso aí, eu acho que a cidade tem tudo para fazer um movimento legal, porque hoje já não tem tanto. A gente começou a derrubar essas situações de preconceito. Eu já fui na casa do padre, lanchei com ele já foi no centro. E há uns anos atrás não eram assim. Quer dizer, tem uma abertura para a juventude. Abertura. Existe essa abertura. Abertura. Mas você acha, então, que pode ser o quê? A estrutura dos centros espíritas? O que você atribui a essa não chegada dos jovens? A nossa estrutura é muito boa. Eu soube, porque eu não tenho ido às segundas-feiras, porque eu tenho outras tarefas. Então, eu soube que com os cursos que estão chegando em Bom Jesus, medicina, enfermagem, uma série de cursos, está aparecendo jovem de fora. Sim. Mas a gente sabe que esse jovem fica temporariamente, a não ser que ele venha residir em Bom Jesus, né? Mas a gente sabe que é uma rotatividade. Quer dizer, é interessante até porque aí o movimento espírita tem que pensar que esse jovem não fica o tempo inteiro, fica até um determinado tempo. Como é que eu trago esse jovem, né, que está aqui, né, vamos dizer assim, neste momento? Né? É uma coisa até se pensar. Eu penso que é passando para ele. Eu creio firmemente no poder do estudo da doutrina. Sim. E eu vejo que esse pessoal que está temporariamente sendo engajado em estudos, eles vão poder passar isso para outras pessoas que não são espíritas. Porque a gente vê muitas pessoas assim. Eu tenho amigas católicas, mas acreditam em vários pontos espíritas. Por que elas não estão no centro? Por formação de família. Assim. Mas acreditam. Pessoas jovens
adultas. Então, eu vejo que há necessidade de uma maior divulgação. Mas divulgação em que sentido? Até nos locais que eles estão. Não e é também proselitismo, assim, olha, o espiritismo existe. Né, inclusive, você falou faculdade de medicina, que está chegando aqui, a medicina da Já espiritualidade está sendo estudada em todos os lugares. Né? Temos até a nossa querida Ana Rosa, diretora do CERJ, ela tem uma cadeira de medicina da espiritualidade lá no Rio. Isso aí, Né? Então, quer dizer, tá tudo junto. Isso né? aí. Talvez seja isso, então, divulgar, não é fazer proselitismo, mas divulgar o espiritismo. Divulgar de uma forma mais ampla, não ficar só dentro da casa espírita, mas em eventos, a gente fazia vários eventos de almoço, de chás, né? A gente trabalhou muito junto com Lions, nós temos pessoas do Lions que ajudou a gente em movimentos. Eu acho que esse movimento é uma das divulgações prioritárias. Não, você falou da feira também, está na praça pública. Feira. Olha só, tem que chegar e conversar com as pessoas, apresentar, bater um papo. É verdade. Não é? Tem uma barraca do Livro Espírito lá, do Livro Espírita, perdão, lá no Rio, e que, olha, as pessoas passam e perguntam, pegam, às vezes eu vou pedir informação, mas a gente bate um papo e divulga a doutrina. É verdade. E uma outra coisa, teve época da feira aí, com a pandemia parou e tudo, né? Mas época da feira, até a evangelização apresentava alguma coisa, Sim. Tinha oficinas. Olha só. Entendeu? Então isso é muito bom para a criança que está ali e para o jovem. E é interessante porque a cidade, ela acolhe, a cidade não tem mais o preconceito. Não. Então, olha que é uma ideia boa, né, para o primeiro seu, né, fazer uma apresentação, levar, né, alguma atividade junto com a barraca do Livro Espírita, junto com a feira, né? E a gente tem um trabalho que eu amo de montão. Visitas fraternas. Visitas fraternas para as pessoas idosas, para os jovens que estão acamados, que não podem sair de casa. Aí a gente vê a importância das transmissões pela internet. Sim. Porque eu vejo o seguinte, hoje nós estamos andando, visitando, amanhã pode ser a gente. Como é que foi a experiência da época da pandemia? Como é que foi essa experiência aqui? A gente fazia pelo Zap. Eu atendi pessoas, fazia prece, pessoas que estavam internadas. Foi legal, muito bom. É um meio de comunicação também muito bom para divulgação, né? Eu vejo o seguinte, não só o presencial é importante, mas também a transmissão não deixa de ser importante. Que deve ter chegado a muita gente que está presa ao leito e por diversos motivos não pode sair de casa. Mas a volta da pandemia, o pessoal está voltando aos centros, Lúcia? Voltando por etapas, né? Não assim, tá aos poucos, voltando aos poucos, né? Aqui em Bom Jesus já teve alguns casos de Covid, mas eu acho que isso aí já está, né? Mas os trabalhadores, frequentadores, todo mundo está voltando? Sim. Isso é bom. Agora, uma outra coisa que eu queria mencionar também, que são trabalhos que foi muito bom. A UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade. Mas espírita? Espírita. Olha que espetáculo. Foi criada. Gente, olha que barato. Foi criada dentro do Centro Espírita, quando o centro fez 85 anos. Olha, uma universidade da terceira idade dentro do Centro Espírita. Olha que ideia fantástica aí para todos os outros seus. Aí a gente angariava palestrantes voluntários. Sim. Com o passar do tempo, foi aumentando. Nós fizemos uma parceria com o IFE. IFE é? IFE é Instituto Federal Fluminense. Aí, depois a gente entregou para o IFE e continua. E olha como que a espiritualidade trabalha. Quem coordena a UNAT no IFE
uma pessoa espírita que é trabalhadora. Muito bom. Não é legal? Muito bom. E a UNAT foi uma coisa que foi muito legal, gente. Pessoas de idade, que estavam com depressão, que estavam na solidão, e eles começaram aí, entendeu? No início tinha ônibus, depois parou o ônibus, e aí, conclusão, está funcionando, a coordenadora é uma das trabalhadoras do Centro Espírita Bom Jesus, que trabalha lá. Que trabalha lá. E mais trabalhos, assim, que você possa destacar aqui da região? Esse trabalho, né, da Nova Bom Jesus, Obra Social Fraternidade, Sim. Foi um espaço muito legal que foi construído. Os eventos que já foram promovidos pelo centro, chás, almoço. Nós temos um grupo de voluntários que fazem as roupinhas de bebê, católicos, toda a religião. Tem trabalhadores de espírita. Trabalho interreligioso. E elas participam desse trabalho e dá o curso e depois distribui. E um outro trabalho muito legal também é visita ao abrigo dos idosos Padre Gabriel do Espírito Santo. Há mais de 20 anos, um grupo do Centro Espírita vai lá e visita. Aqui próximo. Aqui, no Espírito Santo. Lá onde gente, olha, se eu explicar, Espírito Santo é o seguinte, aqui a gente está, tem o rio... Noroeste Fluminense. A gente está, Noroeste Fluminense, aí tem o rio aqui, que é o Itabapoana. Né? Aí você atravessa o rio e está no Rio de Janeiro. Você volta do Rio e você está no Espírito Santo. Mas, gente, assim, é um espaço de 15 minutos, já está ali no canto, já está no outro canto. É maravilhoso. Você sai do Noroeste Fluminense, atravessa a ponte e está no sul do Espírito Santo. E não tem inimizade, a gente vai lá, eles vêm aqui, tem pessoas daqui que trabalham lá, tem pessoas de lá que trabalham aqui, muito legal, legal mesmo. E eu estou pensando o seguinte, o trabalho interreligioso, até por conta mesmo, está todo mundo junto. Agora, não é junto pelo espaço geográfico, está junto pelo coração. Sim, com certeza, com certeza. E aí a gente vê que o espiritismo hoje, ele é visto com muita simpatia. É mesmo? Com muita simpatia. Pessoas que não são espíritas, mas que leem assuntos espíritas. Então isso é muito bom, né? Sim. Muito bom mesmo. Eu acho ótimo, excelente. Olha, eu estou assistindo um clima tão gostoso aqui na cidade, na casa de Lúcia, que nos recebeu tão bem. Mas, Lúcia, vamos então finalizando, não é? Eu não quero pedir palavras finais suas, não. Porque, olha, esse papo vai continuar em algum outro momento. Porque eu vou convidar todos a conhecerem Bom Jesus, eu vou convidar todos a conhecerem, né, a região do Primeiro Céu, essa região do Primeiro Céu, e principalmente por 100 anos, não é? 100 anos ano que vem. 100 anos ano que vem. Ano que vem, se Deus quiser. Eu acho que a gente vai comemorar vem aqui, sim, né? Vem sim. Mas então, o que você pode dizer, né, sobre esse trabalho espírita que está sendo realizado em Bom Jesus, desses anos que você tem feito? Qual é a projeção? O que você sente no seu coração, né, para falar sobre esse trabalho espírita aqui em Bom Jesus? Eu vejo o seguinte, Henrique, a doutrina espírita, eu vejo como uma doutrina consoladora que nos leva a compreender. Como eu disse no início, que eu tinha pavor da morte. Eu falo que se eu tiver a possibilidade de reencarnar com os meus pais, eu gostaria, porque foram pais excelentes. E eu vejo que hoje, com a pandemia, as pessoas ficaram muito apavoradas e começaram a questionar sobre a morte. Eu, por exemplo, tenho pessoas de outras religiões e que eu estou emprestando livro espírita para elas lerem. Eu tenho alguns livros, então eu sempre empresto pessoas que estão lá na religião, frequentando, mas têm o desejo de conhecer mais alguma coisa da doutrina. Olha, eu espero que vocês sintam
né, este ambiente maravilhoso. Não é só o ar de Bom Jesus, né, não é só esse ambiente maravilhoso da casa de Lúcia, mas eu espero que vocês sintam, né, toda essa vibração amorosa, né, do trabalho que é realizado aqui em Bom Jesus, o movimento espírita. Lúcia, muito obrigado mesmo. Eu Nas é que suas agradeço palavras. por você ter chegado até nós, porque sempre tem uma oportunidade da gente falar algo da doutrina, né? Eu é que agradeço essa Obrigado, oportunidade. E até o próximo Presença Amiga. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida. Mas é muito interessante, né? Como que Não, deixa, pode deixar, vai editar. Vai, pode falar. como que a vida gira, né? Às vezes uma coisa que você, por exemplo, você nunca veio a Bom Jesus. Você já tinha pensado em vir e fazer algum trabalho aqui? Não, nunca pensei. E por que está aqui hoje? Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Pois é. Então, gente, agora, até emocionado, a gente encerra até o próximo Presença Amiga.